Como você vai prevenir a famosa lesão por pressão ou SCAR? E aí, turma, quais são os passos que você vai seguir a partir de hoje e amanhã você vai ter resultados 2 vezes mais rápidos quando se falamos na prevenção da lesão por pressão? É isso que vamos discutir durante toda a nossa aula. Então é por isso que você não pode perder nenhum detalhe e não saia da aula por nenhum minuto. Me chamo João Victor, sou enfermeiro e professor e sejam todos bem-vindos ao canal Manual da Enfermagem. Enfermagem. A lesão por pressão é uma condição que afeta diversos dos nossos pacientes, principalmente aqueles pacientes que estão em leitos de UTI ou enfermarias, que estão muito tempo em uma mesma posição e acaba com o tempo gerando lesões por pressões. Mas por que isso, professor? Essas lesões vão surgir principalmente quando a proeminência óssea está por muito tempo sobre uma superfície rígida. E essa superfície vai causar uma isquemia. Aonde, professor? No espaço entre a superfície e o ossinho que fica aqui exposto nessa proeminência. Então, esse tecidozinho que fica entre o osso e essa superfície é onde vai causar isquemia. E assim, causando essa isquemia, o tecido vai morrer, porque não tem mais oxigênio ali naquele tecido. Quando aquele tecido morre, vai acabar surgindo essas lesões por pressões, que são as famosas escaras. E aí vai ser bem complicado a gente conduzir nos plantões. Às vezes os pacientes chegam sem nenhuma lesão e acabamos entregando o paciente de alta com várias lesões. E esse vídeo tem o objetivo de transformar a nossa assistência e não deixar causar mais essas lesões por pressões. Então siga esses passos para evitar de uma vez por todas a lesão por pressão. Quando se falamos em prevenção, muitos se falam, professor, mudança de decúbito. Mas saiba, turma, que essa mudança de decúbito é só uma dos vários tipos de prevenção que devemos ter com a lesão por pressão, tá, turma? Então vamos discutir aqui pelo menos 5 com vocês sobre meios que você vai utilizar para preveni-las, tá? Primeiro de tudo, e que não pode faltar, é a famosa realmente mudança de decúbito, turma. Ela é uma das principais formas de prevenir a lesão por pressão. Porque quando mudamos esse paciente de decúbito, turma, eu alivio as pressões sobre essas proeminências ósseas. Se eu consigo aliviar essas pressões sobre essas proeminências, eu consigo evitar o máximo possível o surgimento dessas lesões por pressões. Caso o paciente continue por mais tempo ainda sobre essa superfície rígida, e infelizmente esse paciente vai surgir lesão por pressão. Tá, professor, mas em quanto tempo é que eu devo fazer essa mudança de decúbito? De 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, 4 em 4 horas, 1 em 1 hora. E aí, turma, comenta aí pra mim, quantas horas você acha que você deve mudar o paciente de decúbito? Comenta, vai. E vou dar o prêmio pra quem acertar, tá? Ó, promessa é dívida, tá, turma? Mas vamos lá. Em vários POPs hospitalares, você vai observar que tem lá escrito em 2 horas. Tem um reloginho lá que faz em 2 horas, que os técnicos e os enfermeiros seguem. Temos vários tipos aqui de horários, 3 horas, aí depende muito da assistência hospitalar. Mas eu quero trazer para vocês referências internacionais, o que eles realmente falam sobre essa mudança de decúbito. A NPIAP, que é um órgão aqui sobre lesões por pressão, eles falam o seguinte: a mudança de decúbito deve ser individual para cada indivíduo, ou seja, cada pessoa tem sua individualidade quando se falamos de mudança de decúbito. Quer um exemplo? Pacientes que têm uma baixa saturação, que está oxigenando de forma ruim. Infelizmente, esse paciente, quando você muda muito de decúbito, eles vão começar a ter hipossaturação. Isso é muito negativo para esse paciente. Acaba que esse paciente deve ficar muito tempo em uma mesma posição. Então, aqui você só vai aliviar essas pressões. Percebe que esse paciente ele não consegue realizar aquela mudança de decúbito de 2 em 2 horas, então aquela 2 em 2 horas não se encaixa para ele. É por isso que esse órgão ele vai trazer que essa mudança é individual, tá? Para cada paciente. Então depende de você avaliar as condições do paciente e realizar a mudança dele conforme as suas necessidades. Tá, professor, agora eu vou ter que trocar o paciente, mudar de decúbito de meia hora, 15 minutos. Não, turma, não é isso. Você vai avaliar e vai determinar qual o horário melhor para esse paciente. Mas eu sei, se eu falar isso, deixar livre, eu sei que muitas pessoas vão negligenciar bastante essa mudança de decúbito. Então é por isso que tem esses protocolos falando de 2 em 2 horas, 3 em 3 horas, 4 em 4 horas. Mas aqui que eu trago outra pesquisa falando sobre isso. E essa pesquisa, ela comparou esses horários. E pasmem, turma, o horário que surgiu menos lesões nessa pesquisa foi o horário de 3
3 em 3 horas. Então ele comparou de 2 em 2, de 3 em 3, 4 em 4, 5 em 5 e assim por diante. Eles viram que o horário mais adequado, que surgiu menos lesões por pressões nos pacientes, foram de 3 horas, tá? Então, turma, onde é que eu quero chegar? Prof, aquele reloginho que tem no plantão, eu vou seguir? Vai, turma, você vai seguir o que está prescrito no teu hospital, na tua assistência de enfermagem. Não negligencia isso, tá? Mas, claro, você vai ter que ter essa avaliação mais rigorosa com os pacientes para determinar se realmente 2 horas é adequado ou não, tá, turma? Então, deve sim você fazer uma avaliação mais holística desse paciente. Outro ponto que você vai utilizar para prevenir lesões por pressão é o uso adequado de colchões. Em nossas práticas temos diversos tipos de colchões. Temos o colchão aqui caixa de ovo, temos aqui o colchão pneumático, temos o colchão aqui viscoelástico. São algumas tecnologias que utilizamos para esses pacientes para aliviar pressões, tá, turma? Então esses colchões você vai ter que colocar nesses pacientes, mas óbvio, cada paciente apresenta também uma necessidade diferente. Pacientes que ficam muito tempo aqui em UTI, eles devem estar com um colchão pneumático. Tá, professor, o que é o colchão pneumático? Turma, esse colchão, ele tem células de ar, tá? É ligado na energia e ele tem células de ar. Essas células esvaziam e enchem, esvaziam e enchem. Por quê? Porque nesse mecanismo aqui, ele vai conseguir aliviar a pressão nessas proeminências ósseas. Então, turma, se você conseguir fazer uma mudança de decúbito adequada, se você conseguir utilizar o colchão adequado para o paciente, você vai ter, sim, resultados melhores. E esse é um dos padrões ouro de colchão quando se falamos de prevenção de lesão por pressão. Outro ponto para prevenir lesão por pressão é você conhecer os curativos que utilizamos para prevenção, tá, turma? Tem os curativos também. E para isso, vocês precisam estar capacitados. Não adianta nada eu falar de vários curativos aqui, você não identificar essa necessidade do paciente. Então é por isso que eu preparei um treinamento para vocês sobre curativos, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo com oferta limitada. Então se eu fosse você, garante agora mesmo sua vaga, porque essa oferta eu só vou entregar para os 10 primeiros alunos que clicarem no link. Então se você quer dominar curativos, quer saber qual curativo mais ideal para utilizar em lesão por pressão, recomendo na descrição do vídeo. Então clica lá que eu te espero no meu curso intensivo de curativos especiais. Mas aqui, turma, eu vou te dar um curativo que você pode estar utilizando para prevenção de lesão por pressão. Qual é ele, professor? Você pode estar utilizando espumas de poliuretano. A espuma de poliuretano ou espumas de multicamadas são curativos que ele consegue aliviar a pressão quando você coloca em uma proeminência óssea, tá? E quando esses curativos é utilizado no objetivo de prevenção, eles podem ficar ali nessas proeminências do paciente até 14 dias. Mas se o paciente tiver uma lesão e se você colocar sobre essa ferida, esse curativo ele não pode ficar até 14 dias, tá, turma? Então, você vai ter que avaliar ali a condição da secreção, que é o exudato da ferida, a umidade, a condição do curativo para determinar o momento adequado da troca, e isso em feridas. Mas se você está utilizando em pele íntegra, onde que não tem feridas, você pode tranquilamente deixar até 14 dias. E eu fiz isso, turma, em um dos hospitais que eu já trabalhei, tá? A gente fez esse estudo e a gente deixou em um paciente por 14 dias. E pasmem, não surgiu lesão por pressão. Sim, isso mesmo que você está ouvindo. O paciente ficou 14 dias ali com a espuma de poliuretano e não surgiu lesão por pressão, porque realmente vai aliviar e vai te entregar resultados incríveis, tá? Então você pode utilizar tanto quando tem lesão, como também quando você está utilizando para prevenção, ok, turma? Então espuma de poliuretano ou espumas de multicamadas. E falo mais no curso intensivo, tá? Outro ponto também que você pode estar utilizando aqui para prevenção de lesão por pressão é utilizar hidratantes, ou seja, manter a pele do paciente hidratada. Uma pele hidratada, turma, eu consigo ter uma pele mais forte para aguentar essas pressões, uma pele mais saudável. Então, se você manter uma hidratação adequada da pele do paciente, você sim vai estar ajudando na hora de prevenção da lesão por pressão. Tá, professor, mas o que eu utilizo para estar hidratando essa pele? É o óleo de girassol? É o hidratante? Turma, deixo bem claro para você. Óleo de girassol você não vai utilizar nesse objetivo. Você vai utilizar quando o paciente tem sim uma ferida. Então, óleo de girassol você utiliza na ferida do paciente, uma ferida ali que está no tecido de granulação. Já que na lesão por pressão, como se falamos na prevenção da hidratação, você vai utilizar hidratantes. E aí temos diversos tipos de hidratantes. Temos os hidratantes mais caros, como também os hidratantes mais baratos. Você vai utilizar o que cabe no seu bolso, tá? O hidratante que cabe no seu bolso, você vai utilizar no seu
paciente, ou você pode orientar também o paciente a estar utilizando, ok? Então essa é a dica do professor. Quer hidratar a pele do paciente? Utilize hidratantes. Nosso quinto ponto aqui, quando se falamos na prevenção da lesão por pressão, é tomar cuidado com os lençóis. Turma, o paciente, quando está sobre a cama, ele pode deslizar, tá? Como também quando vai movimentar esse paciente no leito, pode machucar a pele dele ali, quando se falamos nos lençóis, tá? E eu estou falando tanto da fricção como o cisalhamento, tá? Isso é o que ocorre quando o paciente está ali naquele leitozinho dele no lençol. Então, o lençol do paciente, ele não pode estar úmido, tá? Ele não pode ter dobras, sempre lisinho, tá? Evita que esse lençol fique ali cheio de xixi também, cheio de cocô, porque tudo isso favorece que vai para a pele desse paciente e assim favorecendo o surgimento dessas lesões, deixando a pele mais fraca, tá, turma? Então, o lençol do paciente deve sempre estar lisinho. E quando for movimentar esse paciente, não movimenta sozinho. Algumas pessoas querem movimentar o paciente no leito sozinho e acaba puxando com muita força esse lençol. Quando você puxa esse lençol com muita força, a pele do paciente pode arrastar. E esse arrastarzinho aqui pode traumatizar essa pele, pode surgir uma lesão onde que não devia surgir e isso pode prejudicar a sua assistência de enfermagem. São práticas simples que você pode utilizar ainda hoje, como eu falei, para você ter resultados 2 vezes mais rápidos amanhã no seu plantão, tá, turma? Então anota todos esses 5 pontos que eu acabei de te falar, porque eu tenho certeza que o teu paciente vai agradecer, ou tenho certeza que você vai ser um enfermeiro totalmente diferenciado na sua assistência de enfermagem. Se você ficou até aqui, eu peço que você esteja inscrito no canal, deixa o teu like, porque temos uma missão de chegar até 100 mil pessoas aqui dentro desse canal, o Manual da Enfermagem. E quando você deixa o like, o YouTube entende que esse conteúdo é muito bom e entrega para mais profissionais. E assim a gente causa uma revolução na nossa assistência. E assim quem vai ser muito grato é os nossos pacientes utilizando técnicas corretas. Então não esquece de deixar o teu like. E turma, vou ficando por aqui. E antes de ir eu vou deixar uma playlist para vocês apenas sobre feridas e curativos. Então quer maratonar aqui o canal? Ó, clica aqui, vem maratonar sobre feridas e curativos que eu tenho certeza que vai ser transformador na sua assistência de enfermagem. Valeu, turma!